Algumas semanas atrás, uma aluna me perguntou, em sala de aula, professor, qual a diferença entre anarquismo, socialismo e comunismo? E tinha tocado para o recreio, 20 minutos só de recreio, merenda e tal. E eu, para não deixar ela sem a resposta, eu dei um resuminho do resuminho do resuminho do resuminho dela, rapidinho assim, em 2, 3 minutos, o que seria a diferença entre anarquismo, socialismo e comunismo. Aí depois eu fiquei pensando, uma pergunta interessante, importante, curiosa da parte dela, curiosidade, uma boa curiosidade, e que muitos vão fazer com certeza. Não só muitos alunos, mas também muitas pessoas vão querer saber a diferença. Não sabem a diferença. Até porque não tem a obrigação de saber. Aí eu pensei, vou fazer um vídeo aqui explicando a diferença entre o anarquismo, socialismo e o comunismo, para você ver, assistir, depois saber. De modo simples e fácil, tentar responder isso aqui. Veja bem, primeiro o anarquismo. O anarquismo, antes disso, temos aqui uma indicação do livro, Dicionário de Nomes e Termos e Conceitos Históricos. Dicionário de Nomes, Termos e Conceitos Históricos. O anarquismo, para simplificar, uma corrente, um pensamento político, sociopolítico, ideologia, que surge aí no século XIX, que muitos confundem, no senso comum, anarquia seria caos absoluto, bagunça. Isso no senso comum, no dia a dia. Você diz, este quarto está uma bagunça, uma anarquia, ou essa sala de aula está uma anarquia, um barulho enorme, etc. Mas anarquia não é isso. O anarquismo, de fato, é uma corrente política, sociopolítico, um pensamento sociopolítico, corrente política, né? Ideologia, um pensamento sociopolítico, que não necessariamente ele é contra a organização. Então, o anarquismo ele propõe uma certa organização da sociedade, sem dúvida. Um novo modo de ver a sociedade, diferente do modo capitalista. Só que o anarquismo, ele se propõe a ficar contra o poder do Estado coercitivo. Então, este poder controlador do Estado coercitivo, o anarquista é contra. Então, em síntese, o pensamento anarquista ele é contra o poder coercitivo e controlador do Estado, mas ele não é contra a um tipo de organização social. Ele não se opõe a um tipo de organização da sociedade. Isto é o anarquismo. Agora vemos para o socialismo e o comunismo, como proposto por Karl Marx. O pensamento do socialismo, comunismo, é interessante. O socialismo, segundo foi pensado, imaginado, idealizado por Karl Marx, seria um modo de produção que vai substituir o capitalismo. O socialismo seria um socialismo estatal, científico, né, estatal, seria um modo de produção. O que é modo de produção? É aquilo em que a sociedade se organiza para produzir bens e serviços. Capitalismo, modo de produção, por exemplo, nós vivemos. Então, o socialismo seria um modo de produção, segundo pensado e imaginado por Karl Marx. Um novo arranjo social que iria substituir o capitalismo. No capitalismo nós temos, em síntese, o burguês, dono dos meios de produção, o proletariado, que vende a sua força de trabalho e recebe um salário minguado, juntamente com a mais-valia, o burguês ele expropria o trabalhador. O objetivo é o lucro. Então temos o trabalhador
dono somente da sua força de trabalho, que vende ao capitalista burguês, e este compra a força de trabalho do operário, do trabalhador, e lhe concede um salário minguado, né? Geralmente, na exploração, o objetivo do capitalismo é o lucro. É o lucro. Karl Marx propõe a revolução socialista, em que os trabalhadores, segundo o pensado por Karl Marx, tomam os meios de produção, socializa os meios de produção. O Estado ainda continua o socialismo, lembrando que no anarquismo não tem Estado. Socialismo, o Estado continua. O comunismo, eu vou explicar daqui a pouco. O comunismo seria a consequência do socialismo. O socialismo é a transição para o comunismo, mas ainda não é o comunismo. No socialismo, o Estado ainda existe para poder, de alguma forma, tentar sufocar alguma contra-revolução. Só que no socialismo, os meios de produção são aí já propriedades dos trabalhadores. Seria um modo de produção que vai substituir o capitalismo. E esse Estado seria um Estado democrático de trabalhadores, onde os meios de produção seriam socializados, sem motivação do lucro, da cobiça, mas cujo objetivo seria o bem comum, seria satisfazer as necessidades humanas, o bem comum. Bem comum, as necessidades humanas. Eliminação de classes sociais, predomínio do bem comum em detrimento do individual. Seria o socialismo, em benefício de todos. O sistema de classe seria abolido, destruído. Mas continua o Estado atuando no sentido de sufocar qualquer contra-revolução. Isso é o socialismo. Os recursos materiais produzidos são, assim, distribuídos de modo, digamos assim, a satisfazer a necessidade do ser humano. Então, isso é o socialismo. Comunismo. Comunismo seria a consequência desse socialismo. Sociedade sem classes sociais, um novo arranjo social, onde não houvesse exploradores nem explorados, onde não houvesse classes sociais nem propriedade privada. Sociedade em que a posse e a propriedade comum dos meios de produção e dos bens. Sociedade da posse, propriedade comum dos meios de produção e dos bens. Sem o Estado já teria desaparecido. A princípio, teria o Estado, o socialismo, para sufocar qualquer contra-revolução, mas depois o próprio Estado, naturalmente, iria desaparecer e murchar na linguagem do Karl Marx. Karl Marx nunca falou muito sobre o socialismo, ele fala mais do capitalismo do que do socialismo, mas tem uma frase que sintetiza o comunismo de Karl Marx. A frase dele mesmo: de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade. Exigia-se do indivíduo segundo a sua capacidade, habilidade, e daria a cada um segundo a sua necessidade. Então, isso seria o comunismo. A fase final da Revolução Socialista, a consequência lógica do socialismo e uma sociedade onde não houvesse exploradores nem explorado. Tudo bem. De cada um segundo a sua capacidade, a cada qual segundo a sua. De cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade. Karl Marx. Considerações do vídeo agora. Nunca houve, de fato, na prática, socialismo nem comunismo. De tal modo que alguém diz, mas o socialismo, ele fracassou. Não fracassou porque nunca houve socialismo. O comunismo não deu certo. Fracassou.
Não deu certo nem fracassou porque nunca houve comunismo. No máximo, próximo ao comunismo, sociedades tribais, vendo da caça, da pesca, da coleta para a sua subsistência. No máximo, bem próximo. Então, é correto dizer que o socialismo fracassou? Não, porque nunca houve socialismo. É correto dizer que o comunismo fracassou? Não, porque nunca houve comunismo. De fato, nunca, na prática, nunca houve socialismo nem comunismo. Segundo o pensamento de Karl Marx, era necessário um desenvolvimento muito grande do capitalismo para que houvesse o socialismo e o comunismo. O que não houve na União Soviética, não havia, a União Soviética era feudal ou semi-feudal. China também, própria Alemanha Oriental, destruída pela guerra. Então, implantou-se lá, por exemplo, o stalinismo na União Soviética, um totalitarismo. Na área de fala isso, totalitarismo. Uma burocracia estatal, como disse o Erich Fromm, o socialismo que desapontou. Burocracia estatal. Aliás, muitos marxistas, socialistas do mundo todo, Escola de Frankfurt, entre outros, fizeram pesadas críticas ao comunismo, entre aspas, da União Soviética, por exemplo. Então, nunca houve, de fato, na prática, socialismo nem comunismo. Por quê? Porque a condição para se implantar o socialismo, consequentemente o comunismo, nunca houve nesses países de um capitalismo maduro. Daí dizer que foi um socialismo real, não ideal, proposto Marx. E um socialismo que desapontou Erich Fromm. Portanto, nunca houve. Na prática, nunca houve. Então, nunca podemos dizer que nunca deu certo. Outra consideração, que o capitalismo é um sistema que não deu certo, isso é mais do que evidente. Qualquer um sabe disso, até uma criança de 5 anos sabe disso. 5 anos sabe disso. O capitalismo é o sistema que nós vivemos, mas não deu certo. Por que não deu certo? Por um simples fato de que ele produz riqueza e não distribui de modo igualitário ou justo, ou como você queira chamar. Resumindo, ele produz muita riqueza, como disse o Léo Huberman, no seu livro História da Riqueza do Homem, que eu tenho aqui explicado no canal o livro dele, tentar deixar na tela final. Ele é excelente em produzir riqueza, mas péssimo em distribuir essas riquezas. Isso é o capitalismo. Então não deu certo. E o capitalismo gerou e gera milhões de famintos, desempregados e miseráveis por todos os lados. Então o capitalismo é um sistema que nós estamos vivendo, mas que nesse sentido não deu certo. Produz riqueza e a distribui de modo horrível, péssimo. Gera, como diz o Léo Huberman, a miséria na abundância. Então, o capitalismo não deu certo. Professor, o senhor é socialista? Não, eu não sou socialista. Por quê? Porque o socialismo foi desenvolvido por Karl Marx no século XIX, naquela ideia de progresso, que Hegel também tinha, do evolucionismo, de Charles Darwin. Então, ele profetiza. Na história não existem profecias. A história não profetiza. O Karl Marx profetizou. Necessariamente tinha que vir o socialismo. Então, eu não sou socialista por quê? Porque eu não acredito em uma história determinista. Karl Popper, ele vai dizer que Karl Marx, eu tenho a tendência de ir com Karl Popper. Ele disse que o Karl Marx, ele falou do determinismo cientificista. Então, ele condena o determinismo de Marx. Eu concordo com ele. Então, o socialismo ele é determinista. Não pode haver determinismo na história, porque a história ela é livre. Por quê? Porque é feita por seres humanos livres. É uma história contingente. Por outro lado, Karl Popper ele diz o seguinte: Marx estava errado no seu determinismo, porém foi um gênio e estava certo, porque analisou o capitalismo como ninguém e propôs soluções. Todo o movimento socialista aí da história
resultou em lutas, em busca de direitos sociais, de direitos dos trabalhadores, melhores condições de vida para os trabalhadores. Então, nesse sentido, Karl Marx acertou, analisando socialmente aí capitalismo, cientificamente, e propondo melhoria nas condições de vida do trabalhador. Nesse sentido, eu também abraço Karl Marx. Então, esta é a minha opinião pessoal, que eu sigo aí, influenciado pelo Karl Popper. Karl Popper. Que ele diz o seguinte: Karl Marx erra, sendo determinista, mas foi um gênio e analisou, devemos bater palmas para ele, para Karl Marx, devemos aplaudi-lo, no sentido de que ele foi um sociólogo, um cientista social nesse sentido, um filósofo nesse sentido, de denúncia das contradições do capitalismo e das injustiças sociais. E, aliás, aqui para nós, né? O indivíduo muitas vezes não sabe nem o que é socialismo, comunismo. Isso é comunismo, isso é... Mas ele se beneficia de direitos trabalhistas, de folga remunerada, de férias remuneradas, e etc, etc, etc. Ele é um trabalhador que se beneficia disso. Muitas vezes fala de Karl Marx. Mas todo essa legislação trabalhista que aí está, não foi fruto de Getúlio Vargas, nem de ninguém bonzinho, sim da luta dos movimentos sociais, movimento socialista ao longo dos anos. E Karl Marx, sim, foi um gênio, devemos bater palmas para Karl Marx nesse sentido. Ele fez uma análise do capitalismo, não uma análise moral, mas uma análise científica, conceitos como vai mais-valia, por exemplo, exploração dos trabalhadores, proletariado, etc. Então, nesse sentido, eu gosto, obviamente, de Karl Marx e posso aplaudi-lo. Então, estas são as considerações aí do vídeo. Isto posto, isto explicado, acredito que não tenha dúvidas. E você vai, claro, compartilhar o vídeo, dar um simples like no vídeo, que ajuda muito o canal. Vai, quem sabe, fazer seu comentário aí. E vai se inscrever, claro, no canal. E vai colocar esse vídeo para frente, para que possa tirar as dúvidas aí do que seja anarquismo, socialismo e comunismo. Canal História em um Instante, professor José da Costa, e a gente se vê no próximo vídeo.